A paz do Senhor, meus irmãos da Primeira Igreja Batista de Figueira. Eu me chamo Geise, sou psicóloga e fui convidada pela Gilmara, para participar aí da Escola Bíblica, da aula de hoje aí com vocês. Eu queria agradecer a ela, e agradecer também ao pastor Hudson pela sua oportunidade. Bom, a aula de hoje, o professor já deve ter conversado com vocês, a lição era sobre universalidade da depressão e ansiedade. Na aula anterior, o pastor Alexandre, na parte psicológica, falou muito bem, deu a definição de depressão, de ansiedade, os sintomas, por isso que é importante você acompanhar as aulas da EBD. Então, hoje a gente vai estar falando isso, esse universo que a depressão atua, que a ansiedade atua. Essa universalidade, quando a gente fala disso, a gente fala assim, aonde isso está atuando? E ela atua em todas as áreas. Ela atua na juventude, na adolescência, criança, adultos, os mais idosos. Todos nós podemos ter depressão. Todos nós. Não existe cor, sexo, raça, não existe nada disso. Todos nós podemos ter depressão. Segundo os dados da revista, 18,6 milhões de pessoas têm ansiedade. Só aqui no Brasil, tá, gente? E 11,5 milhões têm depressão, Estão desenvolvendo, tem a depressão e tem muitos desenvolvendo a depressão. Por isso que a gente precisa falar desse tema. É muito difícil, porque é um tema, são assuntos, são distúrbios que nos isola das pessoas, que nos faz, assim, não quero estar perto de ninguém, não quero falar com ninguém, ou os sintomas acabam até incomodando o outro, Então, assim, a gente precisa estar falando disso, porque tem muita gente deprimida, A revista vem com umas perguntas, se crente fica deprimido, com certeza, nós somos seres humanos, não somos robôs, Então, assim, o crente fica deprimido, sim, o crente fica ansioso, sim, Estamos no mundo e vivemos nesse mundo. A gente está vivendo um período agora muito complicado, que é a pandemia, E essa pandemia aflorou em muitas pessoas a ansiedade e a depressão. E isso é muito complicado, Porque imagina você ter sintomas da depressão, você ter sintomas da ansiedade, você tá isolado dentro da sua casa e não poder fazer nada. E olha, isso não aconteceu só com os mais velhos, não, Porque os mais velhos é que foram, Vamos lá, tem que ficar em casa, vai ficar doente. Então, isso causou uma depressão, Porque já vem de uma vida longa, de muitas experiências, e às vezes mora sozinho, porque os filhos já casaram, já foram embora. Então, a igreja era o único lugar de estar indo, e aí a pessoa tem que ficar isolada dentro de casa. Então, um número muito grande de pessoas com mais idade, a partir de 60 anos, que entraram em depressão por conta dessa doença, dessa pandemia que a gente está vivendo agora. Agora, não foi só o idoso, não, gente. As pessoas de meia idade, os mais jovens, muita gente começando a trabalhar, muita gente teve que parar de trabalhar, muita gente foi demitido. As crianças, que estavam aí no entusiasmo de voltar às aulas, de começar a estudar, tiveram que parar. Então, mudou a rotina de todos nós. A pandemia mudou a rotina de todos nós. E com isso, ela trouxe pra gente também essa questão mental. Mexeu com tudo. Porque segundo a Organização Mundial de Saúde, para nós termos saúde, nós precisamos estar bem física, mental, social e espiritual. E a pandemia mexeu com tudo isso, A gente não podia ter mais o social, não podia mais sair, abraçar, falar, reuniões, não podíamos mais o espiritual, não podíamos ir para a igreja, o sentimental, o psicológico ficou mexido, porque tem que ficar trancado dentro de casa, tem que conviver ali dentro da sua casa, que tem que ser uma bênção, mas muitas vezes não é, então você teria que ficar dentro da sua casa, E o físico mesmo, a saúde física, a preocupação que surgiu. Então, assim, o crente não tá isolado disso, E muitos crentes, muitas pessoas da igreja tiveram ansiedade, crise de depressão, porque não podiam sair de casa para poder fazer as suas orações na igreja, no templo. Então, a gente precisa estar avaliando isso. O crente fica doente, sim. Como eu falei, somos seres humanos, estamos aqui na Terra, Mas fica doente, sim, tá, gente? Nós somos
é carne e osso, e sentimentos. Vem aquela pergunta, só a oração? Só a oração? Não, a oração é forte, a oração vai conseguir. Gente, olha só, a oração, ela faz parte das atividades, né, que o crente tem que realizar. Nós temos que orar para ter conexão com Deus, não é assim que aprendemos? Temos que orar para ter a conexão. Mas, assim, tem certas coisas que a gente precisa também de outros aliados, né? Por exemplo, eu tô deprimida, eu tô doente, eu tô com uma doença, eu preciso ir ao médico, eu preciso buscar ajuda, né? As pessoas têm muito preconceito com psicólogo, que acham que psicólogo é coisa de maluco. Não é não. Psicólogo é igual dentista. Nem sempre a gente vai no dentista para fazer um canal, a gente vai fazer uma limpeza. Então, no psicólogo é a mesma coisa. Não é porque a gente está doente, é porque às vezes a gente precisa fazer uma limpeza, uma higiene mental, né? Conversar, botar para fora o que está sentindo, as raivas, os medos, as tristezas. Por as pessoas não terem essa manutenção, é justamente por isso que as pessoas ficam deprimidas, porque às vezes acontece algo tão forte na vida da pessoa que ela não consegue se libertar daquilo ou falar com alguém e ela acaba explodindo. E quando ela explode, vem a depressão, vem aquela depressão, uma pressão forte, né, dentro de si, e que acaba a pessoa externando, não querendo estar perto de ninguém, né? Não querendo falar, a pessoa se isola, a pessoa acaba não conseguindo fazer suas atividades normais, né? O mundo da pessoa muda. Então é importante a gente estar observando isso, né? Que tem muita coisa na nossa vida que precisa às vezes ser falado e a gente não quer falar, a gente não quer conversar, mas às vezes precisa botar para fora, assim, muita coisa ruim a gente precisa botar para fora para poder se sentir melhor. E a ansiedade também, muitas pessoas ansiosas, como é que vai ser? A ansiedade ela vai aumentar agora, né? Quando a gente está saindo do isolamento e vamos começar a voltar para a vida normal. Então as pessoas estão ansiosas, eu tenho que pegar um ônibus, eu tenho que botar a mão aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir na rua, encostar nas pessoas. Uma ansiedade que paralisa, e tem muita gente dizendo assim, eu não vou sair de casa, né? Então a gente precisa entender que essas coisas acontecem e procurar saber como é que eu vou lidar com isso. Né? Isso se chama resiliência. Resiliência é você se adaptar ao novo momento. E queridos, nós estamos vivendo um novo momento, tá? Daqui para frente tudo vai ser diferente. Então, não vamos querer ser igual como era antes, né? O hábito de usar máscara, o hábito de lavar as mãos, do álcool gel, a gente vai ter que ter sempre daqui para frente. Então, isso é importante a gente entender. Né? O cristão pode tomar remédio? Claro, gente, faz parte, né? Tem algumas, a depressão, por exemplo, em algum momento, se a pessoa só na terapia não resolver, ela vai ter que tomar sim. Ela vai ter que tomar sim, uma medicação orientada pelo psiquiatra, tá? O psicólogo não passa medicação, então orientada pelo psiquiatra, a pessoa vai ter que buscar ajuda de medicamentos para poder lidar com aquilo ali. Claro, o psiquiatra vai dar a dosagem certa, vai dizer o que a pessoa tem que fazer. Então, assim, é associado, o trabalho é junto, a gente trabalha em conjunto, o psicólogo e o psiquiatra quando há necessidade, tá bom? Tem, assim, também a outra pergunta era, o cristão é fraco, ele é fraco porque ele não ora direito e ele fica doente. Não, a gente não fica doente porque a gente não está orando, né? Não funciona dessa forma, né? A gente fica doente porque a gente é ser humano, nosso corpo, né, tem milhares de células, neurônios, milhares de coisas funcionando e às vezes, né, dá aquela parada e a gente precisa de ajuda. Então, o mais importante agora é entender que esse universo da depressão ele está em todas as áreas, como eu falei. Não significa que, eu vou ser deprimido, ou qualquer coisa a gente fica deprimido. Não significa isso. Significa que estamos, sim, suscetíveis a ter depressão ou ansiedade. E agora, nesse momento aí, a pandemia, ela mexeu com a nossa vida, ela mudou tudo, né? Então, assim, nas nossas incertezas, né, do futuro, o que a gente vai fazer, o que não vai, todo mundo tinha uma programação, acabou a programação, né? E a gente começa a entender que a gente não pode programar o dia de amanhã, né? O dia de amanhã pertence a Deus, então a gente continua a nossa vida, é um dia de cada vez, a gente vai vivendo e agradecendo. Então, assim, as mudanças de ritmo, de relações,
Estaremos voltando daqui a pouco, né, aos cultos normais, né? Muitas igrejas ainda não voltou, mas estará voltando aos cultos normais e as pessoas vão ter que se adaptar àquilo que o pastor vai estar falando, né? É para o seu bem, né? Exercitar o amor ao próximo é o quê? O amor ao próximo, a palavra de Deus diz, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você se ama, você vai fazer a coisa certa, né? Porque a gente não pode ser desobediente, né? Senão a gente está sendo desobediente à palavra, desobediente a Deus e ao homem. Então, assim, vamos fazer a coisa certa, vamos buscar nos cuidar, né? A depressão, ela entra dentro da igreja, às vezes nós temos nossos pastores, nossa liderança, né? Pessoas que são acometidas por essa doença, mas eles precisam de ajuda. E como é que a gente pode estar ajudando? Observando aquele irmão que está mais quietinho, que não está conseguindo ir para a igreja, né? Depois desse isolamento, quem é que está indo, quem é que não está indo? Então, criar estratégia. Aquele que não está querendo ir ainda, de repente fazer uma visita, ou mandar alguma mensagem online, mandar um zap, né? Usar esses meios, esses artifícios que a gente tem agora, né? Para poder ajudar esse irmão, conversar com ele, trazer esse irmão de volta. Ah, mas ele não está conseguindo. Então, peraí, vamos falar com a nossa liderança, com o nosso pastor, vamos falar com alguém da igreja, alguém que possa nos ajudar a essa pessoa, a poder pegar essa pessoa e encaminhar ela, né, ao atendimento por psiquiatra ou por psicólogo ou psicólogo psiquiatra, né, levar essa pessoa para um atendimento para ser avaliado pelo profissional. E a partir daí, né, começar um tratamento para ajuda daquela pessoa, né? Nesse momento as pessoas não precisam de mãos acusadoras, dedos que apontem. A gente precisa de pessoas juntas de nós, porque, como eu falei, a depressão está aí para todo mundo, né? Então, assim, quem é que imaginava que no século XXI que a gente está vivendo, né? Quem é que imaginava que a gente ia ter que usar máscara, lavar a mão toda hora, não pode encostar nas pessoas, não pode mais abraçar, né? Não pode mais ter o contato físico, né? Quem imaginava isso? Então a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então a gente precisa ter essa consciência, ser consciente que muitas coisas mudaram, ter empatia, se colocar no lugar do outro, entender que o outro é um ser humano que é diferente da gente, que recebe as informações diferentes de você, as pessoas têm sentimentos diferentes para as mesmas coisas, né? Tem gente que um parente morre, fica tranquilo, chorou naquele momento tal, e vai se organizando. Tem gente que o parente morre, a pessoa às vezes fica 1 ou 2 anos numa tristeza profunda, e a gente tem que entender isso, tá? Então, assim, essa universalidade é isso. A depressão está fora e dentro da igreja, né? Então, assim, busque ajuda quem estiver precisando. Quem não estiver deprimido nem ansioso, né? Que bom, né? Que possa ajudar o outro, que possa ter um olhar espiritual para o outro, um olhar mais clínico, né? O olhar clínico é do profissional, mas assim, o olhar clínico, olhou, observou que tá diferente, opa, que tá sinalizando que tá triste, não tá comendo, tá se isolando, não consegue mais fazer as atividades normais. Tente ajudar essa pessoa, porque com certeza ela tá precisando muito, muito, muito. E com certeza, assim, Deus está olhando por todos, né? Então, quando a gente faz a nossa parte, a gente está demonstrando o amor que a gente tem pelo nosso irmão. Para finalizar, vocês podem estar encaminhando, né? Procurando ajuda. O pastor Alexandre, ele falou sobre isso, né? Que ele trabalha com eu não sei se é ONG, né? Mas ele falou sobre isso, né? Vocês podem estar buscando ajuda. Eu não faço atendimento nesse momento, mas assim, no que eu puder ajudar, né? Falando, conversando um pouquinho, a gente vai se ajudando aí, tá bom? Então, assim, ame ao seu irmão com muito carinho, com muito respeito. A doença vem para todo mundo, mas assim, claro que vamos orar e buscar Deus, né? E pedir essa proteção, né? Porque eu tô falando aqui para os irmãos da igreja, né? Mas pedir a proteção de Deus para que isso não venha acontecer. Mas a gente vê aí um exemplo, só para finalizar assim, a gente vê um exemplo, né, da pandemia da Covid-19, que crentes morrendo. E é porque no horário, e eu vi crentes fervorosos ali, mas é porque no horário? Não, não é, irmãos, né? Não é isso.
Então, assim, a gente tem que pensar nisso. No amor ao próximo, no amor a Deus, se aproximar mesmo, buscar e ajudar o irmão que está aí do seu ladinho, precisando, às vezes, daquele abraço, daquele carinho, daquele conforto, daquela palavra, porque nós, crentes, temos que ser pessoas que falem palavras que levante o outro, né? Tem muito crente que fala alguma coisa que derruba o irmão, né? E às vezes a gente nem percebe, o irmão acaba até entrando em depressão. Então temos que ser pessoas positivas, pessoas que levem o amor de Deus para a vida do outro, tá bom? Então que Deus abençoe vocês poderosamente e que vocês aproveitem a aula e que vocês possam estudar para a próxima também, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.